verificação de quórum. 7 vereadores. Gostaria de pedir para o vereador Ademilson Militão assumir o lugar do segundo presidente ad hoc e nomear segundo secretário ad hoc e nomear o primeiro secretário, o vereador Marcos Pinto de Oliveira. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h04. E nesse instante eu coloco em discussão e votação as atas da 28ª sessão ordinária, bem como das sessões extraordinárias, 46ª e 47ª. Existe algum vereador interessado a discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Existe um ofício protocolado. Ofício expedido 07 de 2018, do vereador Fabiano Batista de Lima. Excelentíssima Senhora Presidente, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência justificar minha ausência nessa sessão legislativa em virtude do meu matrimônio. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração. Ciência aos senhores vereadores. Projeto de Lei 059 de 2018. Autoria de Ademilson Militão. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei 0060 de 2018, de autoria do Executivo. As comissões de Justiça e Finanças. Não existem mais nenhum projeto protocolado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo e Justiça. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 0030 de 2018, que dispõe sobre a denominação da rua Cedro do Líbano, que encontra-se no loteamento Vila Priscila, localizado no bairro do Portão, no município de Atibaia, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Justiça, Educação e Finanças. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 0031 de 2018, que dispõe sobre a denominação da rua IP Verde, que encontra-se no loteamento Vila Priscila, localizado no bairro do Portão, município de Atibaia, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. A ordem do dia da próxima sessão. Não existe mais nenhum parecer protocolado nessa noite. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 0089 de 2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti.
Requer informações sobre as construções de 2 centros de atenção psicossocial no município, um para atender usuários de álcool e drogas e outro para atendimento de crianças e adolescentes. Em discussão, o presente requerimento da nobre vereadora Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Esta vereadora. Com a palavra por 10 minutos. Boa noite a todo o público presente, senhores vereadores. Só justificando, esse requerimento é um pedido até do munícipe que está aqui, senhor Júlio Lopes, sempre presente aqui nas sessões de Câmara Municipal, que participou sempre do Conselho do Comad e participa também dos Conselhos de Saúde. Nós já fizemos essa indicação o ano passado, solicitando que a Secretaria de Saúde providencie um CAPS-AD, né? Aqui em Atibaia a gente só tem o CAPS que atende as doenças psiquiátricas. Falta o atendimento ao usuário de drogas e falta também o atendimento na área de psiquiatria infantil e adolescentes também. Então, houve algumas conversas com a Secretaria de Saúde e nós gostaríamos de saber informações se existe algum planejamento de construção, e esse é o motivo do requerimento, se tem algum planejamento de construção desses CAPs. Só isso. Obrigada. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado na discussão, coloque em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Requerimento 0090 de 2018, de autoria do vereador Ademilson Militão. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, para junto ao setor competente, informação sobre a estação de tratamento de esgoto, localizada na rua Aniceto Tavares, Recreio Estoril. Em discussão, requerimento 90/2018. Se existe algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador, senhor. Vereador Ademilson Militão, com a palavra, por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente, aqueles que nos assistem online. Só gostaria de pedir a leitura na íntegra, senhora presidente. O vereador que ao final assina, na forma regimental, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer informação sobre a estação de tratamento de esgoto localizado na rua Aniceto Tavares, Recreio Estoril, a seguir. Existe projeto de desapropriação da referida área? Em caso positivo, requer cópia de construção ou ampliação. Esse requerimento se faz necessário para conhecimento e análise desse vereador. Ademilson Militão. Era só para o momento, senhora presidente, que eu tive um questionamento de alguns moradores que eles ouviram um boato que algumas residências seriam desapropriadas. Imaginei que, caso fosse, poderia ser pela ampliação da rede de tratamento de esgoto, né? Mesmo assim, gostaria de uma resposta concreta do Poder Executivo. Obrigado. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Senhora presidente, informo que não há mais requerimentos no expediente a serem lidos. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Senhora presidente, gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações desta noite. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que ele fizesse só a ressalva e a leitura da indicação número 1272 de 2018.
Indicação 1272, 2018. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal providências necessárias para que o poder público averigue e tome as medidas cabíveis no terreno localizado na Rua dos Pires, 246, Caetetuba, visto que existe uma proliferação de carrapatos. Pelo presente instrumento, solicito, após tramitação regimental, que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito, senhor Saulo Pedroso de Souza, a seguinte indicação: que o Poder Executivo viabilize, através da secretaria competente, providências relativas à averiguação e, se assim entender necessário, tome as devidas atitudes para combater o grande número de carrapatos existentes no terreno localizado na Rua dos Pires, próximo ao número 246, Caetetuba, próximo onde será construída a estação de tratamento de esgoto. A justificativa da presente indicação é um caso de saúde pública. Portanto, existe uma infestação enorme de carrapatos no local. A saber, esta praga urbana está tomando conta dos terrenos lindeiros e via pública, razão pela qual compromete veemente a saúde da população que reside próximo à região indicada. Desse modo, indico ao Poder Público Municipal providências para que o Poder Público tome as medidas cabíveis no terreno localizado na referida rua. Salão Nobre, Presidente Tancredo Neves, Almeida Neves, aos 11 dias de setembro de 2018, Michel Carneiro. Coloco em votação, então, a dispensa da leitura das demais indicações. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovada a dispensa de leitura, encaminha-se ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Não existem moções protocoladas para serem lidas nessa noite. Solicito ao primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Michel Carneiro. Vereador Michel Ramiro Carneiro, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Só gostaria de fazer uso do tema livre para fazer a ressalva que foi lida pelo nobre vereador Militão. Agradeço a leitura. Tive a oportunidade de visitar os moradores ali da Rua dos Pires, no Jardim, no Caetetuba, próximo do terreno que está sendo construída a estação de tratamento de esgoto pela CAB. Infelizmente, eu tive a notícia lá, e a gente entende que é uma notícia grave, que está tendo uma proliferação de carrapatos lá. Inclusive, eu tirei foto, eu não trouxe hoje, mas vou colocar na minha rede social, tirei fotos de algumas crianças lá que estão cheias de manchas em razão dos carrapatos. Os carrapatos estão tomando as casas, as residências lá. Né? E carrapato aí pode trazer doença, algo sério. Então a gente pede com urgência aí, providência por parte da prefeitura, junto da vigilância sanitária, junto do pessoal da saúde, para que averigue essa situação lá no bairro do Caetetuba, na Rua dos Pires, e tome providência. Essa foi a principal indicação. As demais indicações que eu fiz foi de iluminação pública, a necessidade de colocar lombadas no bairro do Jardim Colonial, mas a indicação principal, e eu peço aí um carinho, uma atenção por parte do poder público, é essa questão dos carrapatos lá na Rua dos Pires. A parte, senhora presidente. Por favor. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente. Quero parabenizar aqui o vereador Michel. Essa semana estive lá no bairro do Caetetuba, também fui questionado aí devido a essa situação dos carrapatos. Inclusive ali tem um monte de animal ali solto, né, cavalos ali, que fica ali próximo ali à Rua dos Pires e à Rua Arsênia, né, e à Rua 7. Então, parabenizo o vereador Michel
E parabéns aí pela indicação aí. Só isso, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador José Machado. Vereador José Carlos Machado, com a palavra por 10 minutos com a partes. Senhor presidente, boa noite, nobres pares, boa noite a todos, público presente, boa noite. Vim na tribuna hoje, primeiramente, para agradecer o nosso secretário Alcides pela terminando hoje todas as ruas do bairro do Tanque, uma limpeza geral, e que avisar também o povo do Jardim Paraíso e Planalto que amanhã tem um comboio começando lá. Também vim hoje aqui cobrar um pouco do prefeito a respeito da segurança no bairro do Tanque. Hoje, por volta das 8 horas da manhã, 8 horas, 8h30, houve um assalto lá de mão armada na Lan House, lá do bairro do Tanque, do lado do Big lá. Então, houve uma correria lá e existe uma base, todo mundo sabe que tem uma base no bairro do Tanque. Só que eu não sei o que está acontecendo, que eu já cobrei o prefeito, cobrei o nosso secretário licenciado Lucas Cardoso, que hoje é vereador secretário da GMI, e a gente não está vendo a guarda no bairro do Tanque. Então eu estou fazendo aqui um apelo em nome da população do bairro do Tanque, que deixe uma viatura no bairro. Se houver algum problema aqui na cidade, que o pessoal de lá venha para cá, não daqui. Porque hoje, certamente, se tivesse uma guarda municipal no bairro do Tanque, ou até a polícia militar também, que faça uma ronda assertiva no bairro do Tanque. A gente sabe que está fazendo esse GGI, está fazendo esse comando, mas o bairro está ficando meio violento. Eu não quis reclamar, porque há um mês atrás aconteceu vários assaltos no bairro do Tanque, nos comércios. Então, os comerciantes estão apavorados. Por hoje, 8 horas da manhã, 8h30, esse assalto, né, os militantes saíram correndo, montaram na moto, saíram sentido ali a Carpalândia. A gente não sabe se é do bairro ou pessoas que passou, mas o bairro tá sem segurança. Então, eu peço aqui para o nosso prefeito que dê uma olhada. O bairro do Tanque é um bairro grande, a gente precisa. Não como o bairro do Tanque, o bairro do Portão. A gente precisa de um policiamento mais incentivo no bairro, porque está ficando violento o bairro, os moradores estão com medo. E hoje, de manhã, então uma coisa que apavorou, porque o rapaz da padaria saiu gritando, 2 rapazes armados saíram correndo, a sorte que não atiraram no cara, podia acontecer uma coisa pior. Eles pegaram a moto, saíram correndo e foi aquele apavoramento no bairro, né? Me ligaram e a gente sabe que vereador não é polícia, né? Vereador não é polícia, a gente está cobrando, tem uma base no bairro do Tanque, a base fica fechada, só chega lá só para o pessoal trocar roupa e sair, entendeu? Então eu acho que, peço encarecidamente para o nosso prefeito que coloque guarda no Tanque, que fique mais guarda intensiva no bairro, porque quando estão lá, quando chega às 6 horas da tarde, o pessoal vai embora, aí sai a escola. São 1.200 alunos que saem à tarde, que tem a escola Gilberto Santana e a escola estadual. Então aqui o bairro ali fica muito parado, né? E sem segurança, sem nada, fora as briguinhas dos alunos que tem, não tem a guarda municipal ou uma ronda extensiva lá. Mas é só isso, senhor presidente. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Não existe mais vereadores inscritos. Vereador Júlio Mendes. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, pedi a palavra em tema livre para fazer destaque aqui a uma indicação que eu estou encaminhando ao Poder Executivo. Este vereador foi questionado por alguns moradores, comerciantes aqui da região central da cidade, devido ao estado de abandono de um imóvel ali na Praça Prígio de Toledo, onde funcionava a agência do Banco Santander. Essa agência, se eu não me engano, ela fechou há cerca de um ano, não me recordo muito bem quanto tempo. Mas o que acontece ali? A agência deixou de funcionar naquele prédio e desde então o local está abandonado, né?
O proprietário havia colocado ali uns tapumes, fechando ali o acesso, mas alguns moradores de rua acho que derrubaram, né, desobstruíram aí o local, então estão utilizando ali como para pernoitar, né? E sem falar que o prédio em si tá em um estado deplorável lá, totalmente abandonado, tem muita sujeira, entulho lá dentro, e isso aí está se tornando já um problema de saúde pública, né? Que por conta desse acúmulo de sujeira ali no espaço, está tendo proliferação ali de animais ali, de insetos no espaço. E então a gente pede aí ao poder público, né, que tome as providências necessárias, notifique aí o proprietário do estabelecimento, né, do prédio, para que feche lá adequadamente, a fim de impedir aí que pessoas acessem o local e também faça a limpeza, né, da área interna ali. Eu levantei na prefeitura, no cadastro imobiliário, esse prédio ele pertence ao Banco Sudameris Brasil, tá? Então, eu não sei se a prefeitura já tomou alguma providência com relação a isso, mas se não tomou, é necessário que as providências sejam tomadas aí o mais rápido possível. Notifique o proprietário para ele que providencie a limpeza, se ele não providenciar a limpeza, autue, né? E que faça a própria prefeitura, porque do jeito que está lá não pode ficar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel da Rocha Martini. Vereador Daniel Martini, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite a todos, boa noite, senhora presidente, nobres pares da mesa diretiva, nobres colegas vereadores, boa noite a todo o público presente, aqueles que nos assistem pela internet. Mais uma alegria estarmos aqui na terça-feira, reunidos para os trabalhos ordinários da Câmara Municipal, sem prejuízo, obviamente, de tudo aquilo que é feito por cada um dos vereadores durante a semana, durante os finais de semana, nos seus gabinetes, em atendimento à população, que resulta, na verdade, em tantas demandas trazidas aqui pelos meus nobres colegas, né? Demandas importantíssimas para o município, algumas delas referentes a uma questão que para nós é muito cara, que é a saúde pública, essa possível infestação de carrapatos noticiada pelo vereador Michel, também pelo vereador Reginaldo, algo que precisa ser de fato apurado com intensidade pela prefeitura, pelas secretarias competentes, já que se trata de uma população de alta vulnerabilidade, assim podemos dizer, e também de crianças no local, como narrado pelos vereadores. Isso nos preocupa muito e endossamos aqui as indicações e os pedidos feitos para que a prefeitura dê uma atenção quanto a isso. Também um pedido antigo do nobre vereador Zé Machado sobre uma maior presença ostensiva da segurança pública municipal no bairro do Tanque, assim como no bairro do Tanque, pedido constante de outras regiões um pouco mais afastadas do centro da cidade, e entendemos a dificuldade do Poder Executivo, entendemos que parte da atribuição não seria da Guarda Municipal e sim da Polícia Militar, como bem colocou o vereador Zé Machado, mas um problema que é enfrentado em todo o estado de São Paulo acerca da falta de efetivo. Atibaia também sofre com isso, mas somos solidários, entendemos que o policiamento ostensivo é uma necessidade, uma bandeira do município que avançou muito na questão da segurança. Temos que reconhecer a implementação das barreiras, da barreira digital, de diversas câmeras espalhadas pela cidade, tem trazido uma efetividade no combate ao crime na cidade, isso trazido por dados. Conversei recentemente com delegados da Polícia Civil que atestaram a efetividade do sistema, atestaram também a efetividade do GGI, do Gabinete de Gestão Integrada, e nós que sempre de uma forma muito transparente e imparcial criticamos a prefeitura naquilo que precisa ser melhorado, estamos aqui também para fazer um reconhecimento naquilo que tem avançado. Muito longe de dizer que está bom, muito longe de dizer que estamos numa situação ideal de segurança pública na cidade. Não, o trabalho é constante, o trabalho é árduo, as forças de segurança têm a consciência disso, tenho certeza,
mas de fato há de se reconhecer um avanço nessa questão e esperamos que continue melhorando, desde a implementação de um maior efetivo da guarda nas ruas, como também da Polícia Militar, que aí no caso seria dever do Estado de São Paulo. Feita essa breve introdução, venho à tribuna para tratar de assuntos específicos do SAAI. O primeiro deles, o SAAI constantemente também avançou na questão da informação à população sobre serviços de manutenção que são feitos na rede. Semana passada, no dia 4, emitiu-se um comunicado à cidade dizendo que haveria manutenção na rede e que das 6 da manhã ao meio-dia do dia 4 ficaria sem a distribuição de água em alguns bairros da cidade, mas que isso seria normalizado na sequência para os moradores não se preocuparem. Ocorre que alguns bairros da cidade, passado mais de uma semana, ainda estão no dia de hoje sentindo a falta do fornecimento de água, como por exemplo Vila Nova Gardênia, que é próximo a Itapetinga. Não sei se o vereador Marcão tem notícia de moradores de Itapetinga reclamando retiro das fontes. Alguns dos bairros que nos procuraram para dizer, olha Daniel, recebemos um comunicado na última semana, mas até agora não foi regularizado o fornecimento de água pelo SAAI. Então fica aqui a nosso primeiro questionamento ao SAAI acerca da efetividade dessa manutenção que foi feita e da previsão de normatização, ou melhor, normalização no fornecimento de água nesses bairros. Tá? O segundo ponto que foi tratado, inclusive colocado nas redes sociais, e o SAAI atestou por uma nota emitida no dia de hoje, é sobre uma eventual greve na coleta de lixo da cidade. Não sei quantos de vocês aqui estão cientes disso, da questão da greve na coleta de lixo. Eu vejo alguns moradores aqui levantando a mão. E o SAAI fez uma nota dizendo que entrou em contato com a empresa para a normalização das atividades dos funcionários. Olha, em primeiro lugar, muito me preocupa, numa altura dessa do campeonato, uma notícia que os funcionários da empresa de coleta de lixo da cidade entrarão em greve ou farão algum tipo de paralisação. Não sei as notícias que vocês acompanharam sobre a empresa responsável por isso no Rio de Janeiro, foi noticiado no Jornal Nacional semana passada, colocando em risco aí toda uma questão de saúde pública no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que obviamente é muito maior que Atibaia. Agora, de fato, qual é o motivo que leva a empresa contratada pelo município a não cumprir com suas obrigações trabalhistas, de modo a levar que os funcionários induzam uma paralisação? Falta de pagamento. Será que falta de pagamento? Não sabemos. O que foi noticiado é que, em tese, poderia ser algo referente à falta de pagamento de alguns benefícios trabalhistas. Agora, esse contrato, ele é pago pelo SAAI, de acordo com as informações prestadas, em dia, sem nenhum tipo de atraso. Aliás, esse é um contrato que nós combatemos muito aqui na Câmara Municipal, porque há cerca de 3 anos atrás, houve um aumento de mais de 60% no valor da taxa de lixo. Nós, moradores, sofremos um aumento abusivo, o qual eu votei de forma contrária nessa casa. 60% de reajuste na taxa de lixo. Para que nós sejamos surpreendidos hoje com uma notícia de que o serviço pode entrar em greve. Qual é a razão disso? Na minha opinião, eu de forma nenhuma vou culpar os trabalhadores da empresa, porque se eles estão reclamando, muito provavelmente direitos trabalhistas estão sendo sonegados. E nenhum de nós aqui é a favor de sonegação de direito trabalhista. Direito trabalhista tem que ser cumprido. A lei tem que ser cumprida. Agora, aonde está o problema de tudo isso? Precisamos olhar a questão de uma forma mais crítica. 60% no aumento do valor da taxa de lixo, no meu entendimento inconstitucional, porque não foi repassado somente o custo da operação para nós munícipes. Foi passado o custo da operação e uma folguinha dos inadimplentes. Isso é inconstitucional, mas desde 2015 nós estamos pagando. E agora vem uma notícia que vai ter greve. A minha pergunta é, onde está a gestão efetiva do contrato? Quem faz a gestão do serviço é o SAAI. Para que deixar chegar num momento como esse? Será que não houve a oportunidade de procurar informações da empresa, saber se está cumprindo os direitos trabalhistas dos funcionários antes disso? Algo que pode colocar a população, a exemplo, como eu disse, da notícia veiculada no Jornal Nacional, deixar todo mundo preocupado, assustado, e aí, não vai ter mais coleta, está em greve, sendo que nós estamos pagando um valor de taxa de lixo, no meu entendimento, inconstitucional, abusivo. Quem é prejudicado somos nós. No fim do dia, somos nós.
Nós e a cidade toda. Lixo é questão de saúde pública. Aí deixa o lixo na frente da casa, deixa o lixo na frente do comércio no centro, não passa o caminhão, dá uma chuva forte que nem teve na semana passada no fim do dia, esse lixo vai para onde? Vai para o bueiro, entope o bueiro, aí dá enchente, dá alagamento na rua. Isso é uma apenas das questões causadas por uma dificuldade de gestão de contrato. Então assim, não quero fazer tempestade em copo d'água, até porque o SAAI colocou uma nota dizendo que a situação está resolvida. Agora, temos que ficar atentos a isso, que também não podem querer resolver a situação e daqui a pouco vir com uma conta de novo, olha, o pessoal estava reivindicando lá, não estava dando para pagar o contrato da empresa, vamos aumentar a taxa de lixo de novo. Não dá, né? Chega de falar em aumento de taxa, de imposto. Eu estou há 6 anos nessa Câmara, votei contra todos os aumentos abusivos de taxas e de impostos, vocês são testemunhas disso, que não dá para a gente passar essa conta para o povo. Vai fazer gestão do contrato. Vá fazer gestão do contrato. E aí, por fim, falar aqui da CAB ambiental, né? Meus colegas que me antecederam na fala citaram a questão do tratamento de esgoto na cidade. Não tem um dia que a gente não saia à rua, que a gente não vá no Imperial, não vá no Cerejeiras e a população não nos cobra o tratamento do esgoto, a coleta e tratamento do esgoto. Que era para ter sido feita, concluída, 100% de coleta e tratamento do esgoto da cidade em julho desse ano. Junho ou julho desse ano. 5 anos para tratamento de 100% coleta e tratamento de esgoto. Isso está muito atrasado. A CAB, empresa responsável pela PPP, sofreu diversos problemas, entrou em investigações aí por conta de Ministério Público e tudo mais. Até hoje não foi normalizada a situação. Vereador. Até hoje não foi normalizada a situação e quem paga, quem sofre é a população. Basicamente a população. Esgoto, saneamento básico, é questão de saúde pública. Cada R$1 investido em saneamento economiza-se no mínimo 4 em saúde. E aonde está a gestão desse contrato? Todos os vereadores dessa casa, se eu me estender, eu peço como líder da rede a concessão de tempo adicional. Todos os vereadores dessa casa têm trazido questões graves nas tribunas aqui, que cabe a nós como representantes da população levar às autoridades competentes. Autoridades competentes é o Poder Executivo, no caso do contrato da CAB é o SAAI, que é quem faz a gestão. Nós estamos cansados de falar aqui da empresa de serviço de transporte coletivo, certo? Vocês são testemunhas. Muitos de vocês têm colocado reclamações constantes nas redes sociais, da vergonha, da falta de qualidade na prestação de serviço. Todos os vereadores aqui, sem exceção, têm feito a sua parte, reclamado, encaminhado ofícios, reclamações ao Poder Executivo. Aonde está a gestão do contrato por parte da Secretaria competente? Porque a detentora do serviço público é a Prefeitura. Ela concedeu a uma empresa que venceu um processo licitatório. Então essa empresa está prestando serviço em nome do município, em nome da Prefeitura. Mas quem gera esse contrato é a Prefeitura. A Prefeitura que tem que apertar, que tem que exigir que sejam cumpridas as cláusulas contratuais. Aonde está a gestão? Se não cumprir, tem que entrar com uma ação para romper o contrato. Que medida enérgica foi tomada nesse tempo todo contra a CAB ambiental? Qual foi a medida enérgica tomada contra a CAB ambiental? Nós estamos há 1 ano com a empresa de transporte público coletivo na cidade sendo achovalhada pela população. Temos recebido informações que a Prefeitura tem notificado a empresa, cobrado medidas. Espero que a Prefeitura esteja formando um conjunto probatório para que culmine numa medida efetiva. E que essa medida efetiva redunde ou na melhora abissal, vamos dizer assim, da prestação de serviço pela atual empresa, ou que resulte no rompimento do contrato. Então, essas questões de gestão de contrato são muito importantes e têm que ser levadas a sério pela administração pública municipal. Volto a dizer, trabalhamos de forma imparcial e independente na Câmara de Vereadores. Quando temos que elogiar, a gente faz. Assim como fiz no início da fala em algumas questões de segurança pública. Quando temos que criticar, criticamos, mas nunca de forma destrutiva, sempre de forma construtiva, apontando os problemas e tentando indicar soluções, não somente jogando pedra no telhado do vizinho, de forma nenhuma, né? Estamos apontando o problema e dizendo, olha, a solução é uma melhor gestão de contrato. Às vezes tem que endurecer,
e não pode deixar alguns problemas se prolongarem, procrastinarem ao longo do tempo, porque quem sofre, em última instância, é sempre a população. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como líder. Vereador. Acho que essa questão da SAAI é uma questão importante de a gente discutir, né, discutir na cidade. Todo mundo aqui sabe o meu posicionamento sobre o SAAI. Realmente, eu acho que a gente não pode jogar para a população a responsabilidade da má gestão, principalmente da irresponsabilidade da qual a SAAI foi transformada de autarquia para empresa pública. Quando houve a transformação da SAAI de autarquia para empresa pública, a empresa passou a ser responsável por uma carga tributária altíssima, dívida e valor que naquele momento quem fez a transformação não pensou e não foi o responsável de forma correta junto da empresa. A gente hoje, o SAAI hoje tem uma carga tributária altíssima, é Estado pagando para Estado um dinheiro que não volta mais em razão da forma irresponsável que fizeram a transformação da empresa de autarquia para a empresa pública. Acho que esse é um ponto importante e é por isso que a gente tem aqui defendido de forma incessante o retorno do SAAI, né, de empresa pública para a autarquia. São 5, 6 milhões de reais por ano que a gente poderia jogar no caixa do SAAI, que evitaria, por exemplo, a necessidade de ter que fazer aumento da taxa de lixo, que evitaria, por exemplo, ou que permitiria um maior investimento na empresa, um maior investimento nos funcionários. Então a gente precisa, e eu peço aos colegas vereadores, e eu estou de forma insistente há diversos meses, né, desde o primeiro mês do nosso mandato, solicitando ao Poder Executivo, aliás, isso está no plano de governo do prefeito Saulo, essa promessa de voltar-se à autarquia é uma promessa por parte do governo Saulo, foi uma promessa que foi feita junto dos funcionários do SAAI, e a gente está aqui para lembrar o prefeito dessa necessidade. Então, eu acredito também que a gente não pode jogar para a população a responsabilidade da má gestão, inclusive da transformação da empresa da forma que foi. Acho que a gente precisa lembrar isso. Outra questão importante, Daniel, e aí eu só, a título de informação, que eu acho que é importante a população saber, concordo em alguns pontos quanto à questão aí da CAB, da necessidade de uma cobrança maior por parte da empresa, em resolver, em cumprir o contrato, mas quando eu fui chefe do departamento jurídico do SAAI, a gente tomou algumas medidas lá contra a CAB, e aí eu queria tornar público para que a população soubesse. Primeira questão importante é que, junto do Ministério Público de Americana, junto da área PCJ, a SAAI cobrou, a esses órgãos, e junto da CAB também, foi feito um reequilíbrio, mudando as datas para a realização das obras necessárias para universalizar o esgoto na cidade. Então, hoje, de uma certa forma, a empresa está dentro desse prazo ainda, porque houve uma mudança, em razão de tudo que a gente sabe que aconteceu, do envolvimento que a empresa maior, sede da CAB, teve junto da Operação Lava Jato, a falência, tudo que houve de problema, que a CAB enfrentou de problema. Então, em razão disso, foi dado essa oportunidade, foi feito o reequilíbrio. Porém, a SAAI tomou uma medida enérgica contra a CAB. E qual que foi a medida enérgica? A suspensão do pagamento, de uma parcela do pagamento para a empresa. Porque como que a CAB recebe? Ela recebe de algumas formas. Isso está estabelecido no contrato. Um valor do que ela recebe é de contraprestação fixa, que é um valor para pagar o que a empresa gasta. Hoje, com as estações de tratamento de esgoto que já tem, com os funcionários que tem, ela recebe um valor para pagar isso, e um outro valor ela receberia se ela estivesse fazendo o investimento de acordo com o que tinha sido estabelecido inicialmente no contrato. O que aconteceu? Como ela não fez o investimento necessário, a SAAI suspendeu o pagamento dessa parcela. Então, ela não está recebendo
A CAB não está recebendo o valor total que deveria receber em razão de não ter também, por parte dela, cumprido com a responsabilidade. Então, a SAAI tomou a medida enérgica e suspendeu o pagamento, o que forçou a empresa a fazer um reequilíbrio e a adequar a situação. Então, acho que isso é importante a população tomar conhecimento para entender que a empresa está tomando providências, que o Ministério Público de Americana está acompanhando a situação, que a Ares PCJ, que é uma agência reguladora independente, também está tomando pé e fiscalizando da forma devida. Então, existe uma fiscalização por parte da SAAI e desses órgãos para que a CAB tome as medidas necessárias e cumpra o contrato. E a gente espera que a empresa consiga agora cumprir esse contrato, cumprir o novo reequilíbrio. O prazo, por exemplo, para a construção da estação de tratamento do esgoto do bairro do Caetetuba se encerra em 2020. Se fizer a estação de tratamento do esgoto no bairro do Caetetuba, a gente vai estar já tratando por volta de 70% da área urbana, porque a região do Caetetuba, Imperial, Jardim Colonial, Vale das Flores, Jardim Sueli, Jardim São Felipe, Jardim do Trevo, todas essas regiões da cidade, elas vão ser ligadas, a estação de tratamento de esgoto vai ser ligada na estação de tratamento do Caetetuba, né? Então, com a construção da estação de tratamento ali, a gente vai ter praticamente 70% da área urbana aí, tratado, tendo esgoto tratado. Então, essas medidas foram tomadas para a empresa e a gente, como líder aqui, gostaria de ressaltar. Mas, reforço, por último, finalizando aqui a minha fala, a necessidade de a gente voltar a ser autarquia. A gente precisa voltar a ser autarquia. É uma bandeira do governo Saulo e a gente cobra que o Saulo cumpra o seu plano de governo, que é voltar o SAAI a ser autarquia. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Não existem mais vereadores inscritos em tema livre. Quero só fazer uso rapidamente da palavra nessa noite. Boa noite a todos novamente. Na última semana, acho que foi na última semana de agosto, nós recebemos aqui, através da Escola Legislativa, uma palestra sobre abordagem técnica de tentativa de suicídio, ministrada pelo bombeiro Fran Carlos. E ontem, dia 10 de setembro, que é a campanha de conscientização de prevenção do suicídio, hoje nós recebemos alguns jovens também, um de 16 anos e um de 18 anos no gabinete, querendo fazer mais uma palestra sobre o mesmo tema, aqui, aproveitando a temática do Setembro Amarelo. Então, é bacana falar um pouco sobre isso. A palestra mexeu muito, vieram alunos do Major aqui, e o Fran Carlos mostrou vários vídeos, como que a gente tem que abordar o tentante se a gente presenciar uma cena como essa, de uma tentativa de suicídio. E os alunos do colégio ficaram bastante interessados e, provavelmente, agora, entre dia 20 e 23 de setembro, na última semana, esses jovens que estão trazendo uma outra palestra para cá, envolvendo o Conselho Tutelar. Então, é bacana, e por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Escola Legislativa tem trazido à população, tem sentido interesse e trazido novos temas aqui para a Câmara Municipal. Antes era a Câmara que separava os temas e levava para a sociedade. Nós temos observado que a sociedade tem pedido temas para usar o plenário e trazer discussões aqui através da Escola Legislativa. Então, esse é só um dado que eu gostaria de relembrar. E gostaria de dar ciência para todos vocês. Na noite de ontem foi realizado um encontro, uma roda de conversa com os artistas aqui da cidade, pessoas, produtores de cultura, diretores de teatro, atores, músicos, maestros, professores, educadores de música, enfim, todas as pessoas que são ligadas à área cultural no município. O ano passado, logo no começo do mandato, eu fiz 3 indicações ao Poder Executivo, duas, na verdade, indicações para um projeto de lei, uma lei municipal de incentivo à cultura, uma com base no ISS, uma com base no IPTU. Foi entregue ano passado, e depois fiz mais 2 indicações para fazer adesão à lei do Sistema Municipal de Cultura e também do Conselho de Cultura. E o prefeito se comprometeu a colocar essas leis para tramitarem, principalmente a lei de incentivo, que é fundamental aqui no município. E ontem foi realizada essa conversa, o prefeito participou,
É uma conversa que eu tenho feito com o Executivo, juntamente com a equipe da Secretaria de Cultura há um certo tempo. É claro que nós temos pleitos importantíssimos aqui na cidade, como, por exemplo, a reforma das bibliotecas, a reforma do museu. Está todo mundo acompanhando aí o que aconteceu no Museu do Rio de Janeiro e outros tantos museus que já queimaram aí desde que quase todo ano acontece algum incêndio em algum museu e o nosso corre o mesmo risco. Temos vários pleitos, a reforma do Cinitá, que faz mais de 11 anos que está parado, nós sabemos de toda essa importância, caso Jandira Massoni, mas é importante que o Conselho de Cultura, e estou falando isso para divulgar abertamente, porque todos vocês que estão aqui também têm interesse, a gente sabe que tem projetos culturais também na área do idoso, aliás, o presidente do Conselho do Idoso, o senhor Augusto Lupe, estava presente na reunião ontem também, porque nós sabemos que projetos culturais estão em todas as áreas, para todas as idades, e por isso é fundamental o Conselho de Cultura, né? Se não existir o Conselho de Cultura, não adianta nada fazer a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Também, se a gente faz uma lei municipal de incentivo à cultura, sem o Conselho, que é a sociedade civil, que são os artistas, que são os principais interessados, vão poder fazer a gestão compartilhada, vão poder opinar no orçamento da Secretaria de Cultura e vão poder também captar recursos do Estado, da União e também das empresas municipais. Então, é fundamental que o Conselho de Cultura caminhe, e para isso é necessária essa movimentação. Nós sabemos como é difícil os conselhos permanecerem funcionando, eu vejo, eu sempre acabo participando de algumas reuniões do Conselho de Idoso que acontecem aqui na Câmara, está acessível, sempre que eu posso eu participo. Alguns outros conselhos eu já participei também. E nós sabemos que é difícil, muitas vezes a sociedade civil desanima, ou fica uma discussão, ou às vezes vira até briga política. É difícil, mas é fundamental esses espaços, porque é a única grupo institucionalizado que pode opinar no orçamento, tá? Então, os artistas estão se organizando, fizeram uma união aí de artistas e produtores, professores, enfim, estão discutindo as minutas desses anteprojetos que eu fiz a indicação ano passado, fazendo algumas adequações, algumas mudanças, para que, enfim, o Executivo envie, né, através da Prefeitura, envie para a Câmara Municipal para a tramitação desses projetos de lei, para que sim possa caminhar as questões da cultura no município, inclusive as reformas e todas as coisas que estão faltando através da participação da gestão compartilhada. E é importante dizer tudo isso porque a sociedade civil, né, as pessoas, o público, os artistas, pais de alunos, enfim, nós precisamos ser partícipes na gestão, né, dar opinião, participar, reclamar, reivindicar, fazer reclamação na ouvidoria. É fundamental que a sociedade civil cobre, porque os vereadores cobram, mas a gente precisa da participação do público interessado. Tá bom, gente? Então, eu queria agradecer essa disponibilidade. Foi muito importante a reunião de ontem, tinha muita gente de diversos setores culturais, até o pessoal da Congada estava participando ontem. Foi uma reunião assim, bastante produtiva e que nós esperamos que tragam bons resultados, porque o município precisa, tem muitas demandas, mas a área cultural também é fundamental, porque isso também favorece o desenvolvimento econômico do município, inclusive. Então, só para dar ciência sobre essa reunião e dessas leis que estamos fazendo uma gestão compartilhada, né, através de disponibilizar essas minutas para que os artistas possam fazer algumas alterações e colocar a lei para tramitar. Obrigada. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 9 vereadores. Havendo o número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de lei número 37, 2018, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, que dispõe sobre denominação da estrada municipal Isashi Murakami, a via localizada no bairro Rio Abaixo. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei complementar 21 de 2018, de autoria do senhor prefeito, que institui o programa de recuperação fiscal, REFIS, no município de Atibaia, no exercício 2018. Primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal.
Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 37/18, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, que dispõe sobre a denominação de estrada municipal Isashi Murakami, a via localizada no bairro Rio Abaixo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a segunda discussão. Por 9 votos. Coloque em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 21/18, de autoria do senhor prefeito, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município da Estância de Atibaia, no exercício de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Vereador. Vereador Daniel Martini, com a palavra para discutir com 20 minutos, com a partes. Em primeiro lugar, presidente, eu queria saudar nobre vereador Paulo Catapreta, presente à Câmara Municipal hoje aqui, que tem uma história maravilhosa nessa Casa de Leis, também uma história de serviço à população no Poder Executivo. Paulo que conta sempre com o meu apreço, a minha admiração pela pessoa que é e pelo trabalho prestado a essa cidade. Muito obrigado pelo exemplo, Paulo, por tantos anos de trabalho. Um vereador que trouxe diversas proposituras importantes a essa Casa de Leis, e aqui eu quero citar duas. Foi um dos que, por mais de uma vez, encabeçou, junto conosco, mas encabeçou a luta pela criação de um fundo a combate a desastres naturais na cidade, que foi negado pela prefeitura e pelo atual prefeito por tantos anos, mas que esse ano, Paulo, ele encaminhou à Casa de Leis uma legislação criando o Fundo de Combate a Desastres Naturais, e eu quero aqui reconhecer o teu protagonismo e toda a tua luta por isso junto conosco, apesar dessa legislação não citar todo o esforço de tantos anos, né, por aqueles que levantaram essa bandeira, mas reconhecer publicamente aqui o quanto você lutou por isso, né? E também, já que vamos falar de refis, e lendo a justificativa do prefeito, o vereador Paulo Catapreta trouxe uma legislação que permite à prefeitura fazer a cobrança extrajudicial dos valores inscritos em dívida ativa, né, que não vem sendo feita a contento e que poderia muito bem ajudar a solucionar parte do problema que a prefeitura diz que enfrenta hoje, um problema financeiro, né? A lei que autoriza a prefeitura a fazer o protesto, não é mesmo, Paulo? Que foi alterada substancialmente pelo prefeito, mas que também não é aplicada da forma devida, e que hoje nos leva aqui, eu lendo a justificativa do prefeito para essa lei, que vou explicar a todos vocês agora, que me lembrei, Paulo, daquela legislação que você propôs, foi aprovada pela Casa também, parabenizar mais uma vez especificamente por aquela medida. E aí, para que todos tenham ciência, o prefeito encaminhou um programa de refis, de possibilidade de refinanciamento de débitos dos munícipes que têm dívidas com a prefeitura, mas nesse caso é apenas de débitos não tributários. O que são débitos não tributários? Dívidas que não são referentes a impostos, mas são referentes a eventuais multas, obrigações, algo que o munícipe não tem arcado, e a possibilidade de fazer o refinanciamento disso, né? Um programa de recuperação fiscal chamado Refis. Interessante que na justificativa o prefeito fala em queda de arrecadação. E aí ele fala de queda de arrecadação porque muitos contribuintes têm inadimplido com suas obrigações tributárias. Então, por mais que a legislação verse sobre refis de obrigações de natureza não tributária, na justificativa, no meu entendimento de forma equivocada, o prefeito fala de queda de arrecadação por conta de inadimplência de débitos tributários. Não tem como falar desse assunto sem lembrar do aumento estratosférico do IPTU sofrido por alguns de nós, alguns de vocês que estão aqui, ainda no ano de 2013 e agora o ano passado, no ano de 2007, com a legislação que, no meu entendimento, é inconstitucional, como foi colocado por mim diversas vezes na tribuna, e que o corolário lógico daquilo era aumentar a inadimplência no município, mas não tem como.
Como é que você quer colocar uma conta impagável para o cidadão? Né? Que ofende, que qualquer princípio de razoabilidade, né? Que ultrapassa a curva de Laffer, né? Então é impossível que num determinado momento o cidadão consiga honrar com suas questões tributárias. E obviamente vai ter queda de arrecadação, como o prefeito reconhece na justificativa dessa lei. Então aquilo que nós prevíamos que ia acontecer, aconteceu. A prefeitura com dificuldades por conta da inadimplência, maior que nos últimos anos. Claro que esse não é um fator isolado. Temos que entender a situação econômica do país, da cidade. Nada caminha como nós gostaríamos que caminhasse, mas se você tem uma administração pública que não tem políticas de incentivo ao empreendedorismo, para geração de renda, né, e pelo contrário, quer equilibrar as contas públicas com o aumento de impostos, não vai ter outra solução, não vai ter outro caminho, senão mergulhar cada vez mais em crise. Não é cobrando mais que uma nação vai crescer. Esquece. É você cobrando menos e dando possibilidade das pessoas trabalharem, investirem, gerar renda, e aí através da geração dessa renda, você obviamente obter recursos para as atividades públicas. Então, tudo que eu falei sobre gestão de contrato, gestão de administração pública, passa por esse conceito também. Especificamente quanto ao refis, meus nobres pares me corrijam se eu estiver errado. O ano passado nós aprovamos um refis de débitos de natureza tributária e de natureza não tributária. Na sequência dos atos, o prefeito vetou a própria legislação que ele encaminhou à Câmara no que tange ao refis de débitos de natureza não tributária. E agora encaminhou a legislação prevendo o parcelamento dessas dívidas. Como fiz na outra ocasião, eu quero fazer uma ressalva aqui sobre legislações dessa natureza. Quando você está diante de um refis, você tem por objetivo que a prefeitura consiga arrecadar débitos, verbas, créditos que ela tenha em face a cidadãos que não pagaram, não honraram com suas responsabilidades. E aí a prefeitura, por meio de uma lei, oferece benesses a esses devedores para que eles decidam em cumprir com aquilo que devem com a prefeitura. Isso pode ser positivo sob a ótica de que muitas pessoas que por algum momento, pessoas corretas, honestas, que sempre honraram com suas obrigações, eventualmente tiveram uma dificuldade e não conseguiram pagar as suas dívidas. Então é uma oportunidade para que as pessoas possam se regularizar sua situação perante a prefeitura. Isso é bom, isso é sempre válido. Por outro lado, se a prefeitura faz isso de forma indiscriminada, ela beneficia quem? Beneficia o mal pagador. Simples assim. As pessoas que não estão nem aí com nada, faz tudo à revelia, a administração pública multa, a pessoa não está nem aí com nada, porque sabe que lá na frente vai vir uma lei da prefeitura que vai resolver o problema dela. Enquanto muitos de vocês aqui, que são cidadãos honrados, que cumprem com suas obrigações, às vezes fazem um esforço sobrenatural com o salário que recebem, com a aposentadoria que recebem, para conseguir pagar os seus débitos em dia. Então, quando vem um refis para a Câmara, eu sempre analiso com muita calma, para que a gente não... A linha é tênue entre regularizar a situação dessas pessoas que tiveram um problema e não conseguiram pagar isso num determinado momento de suas vidas, com aquele mal pagador contumaz, que faz tudo a revelia e só fica esperando as benesses do Poder Executivo para isso. Então eu sempre, com leis de regularização fundiária a mesma coisa, regularização de edificações a mesma coisa, nós temos que entender o caráter da legislação. E aí, especificamente quanto ao artigo 5º, a prefeitura, para esses débitos de natureza não tributária, ela está concedendo um desconto de 100% em multas da mora e juros para aquelas pessoas que busquem pagar à vista, em parcela única, seus débitos com a prefeitura. E aí reduzir em 80% o valor atualizado dos encargos moratórios e incidentes sobre o débito principal, na hipótese de pagamento em até 60 parcelas. Então, se a pessoa quiser parcelar essa dívida em até 60 meses, ela vai ter um desconto de 80% no valor da multa e dos juros. Se ela quiser pagar à vista, ela vai ter um desconto de 100%. Ou seja,
o valor original do débito de quando ela sofreu a autuação. Entendo que essa legislação ela deveria seguir o que a prefeitura fez com os débitos de natureza tributária, que foi votado o ano passado nessa Câmara, que ela prevê uma redução um pouco mais, vamos dizer assim, mantenha uma penalização mínima para aquele que cometeu a infração e que não honrou com o pagamento da multa. Por exemplo, né, redução de 80% no valor de juros de mora e da multa na hipótese em pagamento em parcela única. Então, se a pessoa quiser pagar à vista, dá desconto de 80%, mas não desconto total. Redução de 50% no valor de juros de mora e multa na hipótese de pagamento em até 12 parcelas. E redução de 30% no valor de juros da mora e da multa na hipótese de pagamento em até 24 parcelas. Entendo que seria mais razoável sob a ótica educacional da legislação, tá? Mas entendo a importância de conceder a oportunidade a essas pessoas que por alguma situação tiveram dificuldade de honrar com seus compromissos para que possam se regularizar perante o município. Por isso que invariavelmente voto a favor desse tipo de legislação, mesmo tendo críticas conceituais em face ao mal pagador. Então fica aqui a reflexão, gostaria de talvez ouvir meus colegas se existe algum entendimento semelhante, espaço para construção, eventualmente um pedido de vistas ou não, se de fato é uma postura definida do Poder Executivo que não vai alterar, e aí a colocação da votação da legislação da forma como foi encaminhada. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador interessado a discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal, para que se pronuncie pela aprovação, pela rejeição em primeira discussão, maioria absoluta. Senhor presidente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a votação em destaque da linha A do artigo 5º. Coloco em votação o requerimento do vereador Daniel da Rocha Martini. Os vereadores que concordam com a votação em destaque, permaneçam como estão. Coloco em votação em destaque o pedido do vereador Daniel Martini com chamada nominal da linha A. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti de Souza. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado por 8 votos a 1. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar, número 21/18, que institui Programa de Recuperação Fiscal Refis, no exercício de 2018. Solicito ao primeiro secretário chamada nominal dos senhores vereadores, para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em primeira discussão, maioria absoluta. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti de Souza. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação.
Aprovado por 9 votos a 0. Aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal por 9 votos a 0. A segunda discussão. Passa a palavra em tribuna livre para o senhor Marcos Antônio de Moura, assunto segundo simpósio de envelhecimento e longevidade, a importância do plano diretor em uma cidade longeva. Alô? Ok, tá bom? Ok. Isso. Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Muito obrigado pela oportunidade de poder vir aqui hoje decorrer sobre um tema muito importante, que é o envelhecimento e a longevidade de uma cidade que só envelhece, uma cidade longeva, vamos dizer assim. E falar de políticas públicas, para mim, é muito importante e é muito relevante. Melhorou assim? Que bom. E nós vamos falar de avanços de política pública. Acho que se puder apagar um pouquinho essa luz aqui, eu consigo projetar o apontador melhor assim. Tá bom. Obrigado. Melhorou para vocês? Isso. Muito bem. Falar de avanços de políticas públicas é lembrar que o nosso país é um país que está envelhecendo cada vez mais. Hoje é a 6ª população do mundo em envelhecimento. O nosso estado de São Paulo tem uma população de 10% é idosa e nossa cidade, Atibaia, está em torno de 17% da população já é idosa. Pode passar, por favor? Eu venho falar para vocês a importância do 2º simpósio de envelhecimento e longevidade, políticas públicas emergentes no mundo e no Brasil. Bom, esses dados aqui é importante. Por que é importante? Porque a gente percebe que o Brasil, em 2017, nós tínhamos 211 milhões de habitantes, onde as mulheres são mais longevas. E essa pirâmide está invertendo cada vez mais aqui na base. Atibaia hoje tem uma população acima de 30 pessoas, acima de 100 anos. E isso é muito importante. Nossa cidade, acima de 90 a 100 anos, é uma população que está envelhecendo, de 80 a 90, de 75, e lembrando a vocês que a expectativa de vida no Brasil é 75 anos. Pode passar, por favor? Quando nós olhamos essa população idosa em 2017, ela correspondia a 19% da população votante, ou seja, a cidadania e o civismo de políticas públicas é muito importante se pensar. Mas quando a gente volta para 2018, a nossa população votante idosa, ela já é em torno de 21% da população idosa, ela é votante, ela vai até as urnas, ela exerce a sua cidadania, porque ela está preocupada com essa revolução da longevidade e uma cidade voltada para envelhecer melhor. Haja visto a formação do Conselho Municipal do Idoso, agradeço aqui a conselheira Ana de Arienzo, presente nessa casa, e os demais que já foram conselheiros, é muito importante para isso. Pode passar? Em Atibaia, foi instituído nessa Casa de Leis o programa Atibaia Ativa, que é um programa de prevenção e promoção da saúde, que é muito importante para os idosos se manterem a sua capacidade funcional preservando. Ou seja, esses idosos viverão mais com as doenças crônicas, hipertensão e diabetes. Mas o mais importante é preservar a sua capacidade funcional, a sua autonomia e sua independência, trabalhando assim as doenças demenciais, como Alzheimer e Parkinson. Pode passar? O custo da insuficiência cardíaca no Sistema Único de Saúde. No Brasil, morrem-se 350 mil pessoas por ano de ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Como é que melhora isso? A prevenção, um diagnóstico e tendo locais e centros comunitários onde a população possa ter uma educação permanente para que o sistema cardiorrespiratório e circular possa prevenir isso. Haja visto a Academia da Saúde,
com equipamentos de última geração na vanguarda, que consegue fazer uma fotografia e uma avaliação da capacidade funcional de toda a população e principalmente dos idosos a qual passam por lá, que hoje são uma média de quase 300 pessoas sendo atendidas. Aqui umas fotos para os senhores poderem ver bem o nosso espaço, a nossa inauguração quando foi e o que é hoje. Por favor, pode passar? Bom, cada vez mais a gente consegue olhar que o programa Atibaia Ativa instituído no município, como pelos nobres vereadores aqui presentes, e a gente fica agradecido por isso, porque é um programa de governo, é um programa que os nobres vereadores entendem a importância disso, numa cidade longeva, voltada para políticas públicas. Por isso que o programa Atibaia Ativa, hoje, ele centraliza, ele está em 20 bairros do nosso município, levando até essas pessoas uma avaliação mais completa. E lembrando a vocês, nossa cidade é uma das poucas no Brasil que tem um geriatra, uma especialidade, que é o Dr. Luiz Arthur, e nós temos um ambulatório de prevenção de osteoporose e queda, que é uma das falências que leva o idoso à sua morte. Pode passar? O programa Atibaia Ativa, nesse mapa que vocês estão vendo, eles estão em 20 bairros e só crescendo. Então, a população, pela a sua acessibilidade e mobilidade, nós vamos até ela, não importa, fazendo o trabalho de promoção e prevenção, e quando necessário, a gente faz a reabilitação secundária e terciária na Academia da Saúde, ou encaminhando para a nossa unidade de reabilitação, que é o Luiz Arthur, enfim, ou a rede, a UPA, a Santa Casa, o que for necessário para utilizar uma prótese de quadril ou de joelho. Depois eu vou falar um pouco do programa nosso de parques, que é muito importante. Pode passar? Aqui são algumas fotos também do programa em várias unidades básicas de saúde. Por que ele está mais próximo à unidade básica de saúde? Porque a gente entende que quando ocorrer um incidente, toda a equipe está preparada para dar o melhor suporte para esse paciente, porque o idoso, quanto mais ele envelhece, mais próximo da sua fragilidade ele se encontra. Então é importante vocês lembrarem muito bem na minha fala, que a expectativa no Brasil de vida é 75 anos. Esses que passam dos 75 anos, é necessário que você olhe para ele com um olhar aos seus 55, 60 anos, 75 anos, para que ele viva bem e melhor e com a melhor qualidade de vida. Pode passar? Muito bem. O programa Raimundo Moura nessa casa, e aí eu tenho que lembrar a importância, mais uma vez, de vocês, nobres vereadores, que sempre apoiaram a sua causa, e o ex-vereador Paulo Catapreta, junto com os demais, fizeram esse programa, que hoje atende quase 100 pessoas, é uma referência no nosso estado, no Brasil, já, a gente publicou um trabalho recente no Congresso Mundial de Fisiologia, a qual um paciente está aqui hoje participando conosco, foi muito importante e relevante. Quando nos perguntam onde foi feito o nosso laboratório, nós temos que falar com muito orgulho que o nosso laboratório fica-se no bairro do Jardim Xerejeiras, na Academia da Saúde, onde os nobres vereadores dessa casa fizeram por vez fazer o que é direito da população idosa. Eu agradeço mais uma vez, junto com o governo que pensa em políticas públicas. Quando a gente volta à avaliação metabólicas e funcionais, para vocês entenderem, a gente nasce de uma célula e morre por uma célula. Mas quando você consegue fazer uma avaliação metabólica do seu metabolismo, da sua capacidade funcional, você consegue entender num equipamento de bioimpedância que fica pronto em 30 segundos, qual é a composição corporal. Você consegue avaliar uma pessoa diabética, ou uma criança diabética, ou um idoso diabético. Se ele estiver desidratado, você consegue prevenir o quê? Que ele entre na UTI, que é um tratamento muito caro. Por outro lado, quando você consegue fazer um teste simples de prevenção de risco de queda no idoso, você mostra para o seu familiar, para a sua família, que ele está num risco muito alto de ter uma queda, uma fratura e levar a óbito. Você prepara a sua casa, prepara o familiar de um conhecimento permanente do risco que ele venha a sofrer. Pode voltar mais um, por favor? Quando você coloca o idoso fazendo uma avaliação de uma esteira, que é um teste simples de caminhada de 6 minutos, você avalia o risco cardiovascular dele de risco de infarto de 10 anos. Então é importante que a gente estimule esse idoso a se caminhar, a se locomover, porque ele vai cair. Pode passar? Aqui está a foto da dona Raimunda Moura, e aqui nós temos hoje todos os idosos que participam dos programas, fazendo uma pista de caminhada aqui na Academia da Saúde. Pode passar? E aí quando você chega na literatura, que é uma coisa muito importante, que tudo que nós falamos, e a gente fazia assim, literatura empírica e validada, a gente ouve muito falar dos programas de políticas públicas de envelhecimento dos municípios. Mas esse trabalho que nós começamos foi em 2013, na Secretaria de Estado de Saúde, junto com o Dr. Alexandre Kalash. Nós começamos a fazer cidades amigas do idoso, que é esse marco no mundo, que seriam 36 cidades no mundo, e Atibaia começou a participar. Lançamos um livro, aqui eu sou um dos autores do Estado de São Paulo, aonde hoje o nosso Estado de São Paulo, de uma cópia, de uma referência de um livro nosso,
se tornou o primeiro estado da federação, Estado Amigo do Idoso. E aí, voltamos um livro voltado para os pacientes familiares de Parkinson, para entender o que essa doença faz e quais são os estágios. Porque quando você tem uma fotografia importante, aqui tem alguns pacientes que estão acompanhando hoje, eles conseguem melhorar o seu estágio na doença. Porque esse programa ele faz a diferença, porque ele não trata só do paciente, mas sim do estresse do cuidador, de toda a família, que é o mais importante. Pode passar? Nós temos o Centro de Convivência da Terceira Idade, no Alvinópolis, que é o Centro Rosa Aparecida Panzoni. A convivência são coisas importantes. Quando você mantém um idoso, que ele tem convívio de integração, participação, ele está prevenindo a sua doença e a sua capacidade, e fazendo amigos e tendo uma intervenção. Esse é o primeiro passo. Quando você tem uma academia da saúde, você faz uma fotografia da saúde. E recentemente, pode passar, a gente volta que os idosos representam 10% das pessoas com depressão no Brasil. O isolamento de um idoso hoje, a depressão vem junto com as demências, é muito importante você entender a diferença entre uma tristeza e uma depressão. Por isso que o centro de convivência ele é muito importante, com dança, alegria, atividade física, pilates, memória, integração, jogos, enfim, dança, baile, viagens é muito importante para eles. E aí você vai olhar que esse número de depressão no nosso município também é uma tendência a não cair, mas se manter mais paralelo com essa demanda da longevidade, porque nós temos equipamentos que fazem isso, que é muito importante. Quando você fala em políticas públicas, você faz aquilo que é muito importante. A primeira regra de sempre que a gente tem que fazer, e isso é importante, é escutar. Se vocês puderem prestar os seus ouvidos 5 minutos para uma pessoa idosa, você vai ver quanto é gratificante você contar as histórias e preservar a memória. É que nós nunca temos tempo para escutar o outro, a gente tem tempo mais fácil de falar. Então, envelhecimento ativo é o que vocês têm que preservar. Envelhecimento ativo é o que faz nessa casa hoje, é a participação, é a inclusão, é o civismo, isso é muito importante. Pode passar? Quando a gente volta nesses idosos que não têm acesso aos equipamentos, ou quanto custa esse fim da vida, que é a finitude, você olha para as LPIs, que é a instituição de longa permanência para idoso. Atibaia, a gente tem várias casas que cobram de R$2.000 a R$15.000, para colocar um idoso lá, para passar ao seu fim, que é a finitude. Por isso, pode passar, por favor? E aí a gente começa a ver, num gráfico não pode ver mais ou menos, está um pouco escuro, mas é a tendência das mensalidades, quanto custa um idoso. Então eu pergunto para vocês e para mim e para nós nessa casa, quanto que vocês custam para vocês mesmos, para vocês se manterem funcionalmente funcionando? Faça essa pergunta com seus 30, 40, 50 anos e você começa a perceber, hoje eu custo para mim mesmo R$2.500, e na minha velhice, quanto vai custar isso para mim, nessa revolução da longevidade? Pode passar? E aí vem o Centro Dia do Idoso, que essa foto a gente pegamos meramente, que foi recentemente inaugurado. O Centro Dia do Idoso é o equipamento para que os idosos vulneráveis e semidependentes, que teve uma semidependência de uma doença funcional, ele possa passar o dia lá, com 4 refeições dia, e são idosos, até 40 idosos, com a capacidade de carga de 50. Isso é pensar no futuro de uma cidade longeva, mas pensando naqueles que não têm aonde ficar, porque é muito caro a longevidade ou a velhice sem preservar a capacidade funcional. Pense nisso que eu estou falando para vocês, que hoje vocês estão preservados, mas e quando você começar a ter os seus problemas inerentes da senescência e da envelhecência? Aonde você vai estar? Pode passar? E aí você, para poder fazer esse tipo de trabalho, nós visitamos 20 cidades no município de São Paulo para ver como é que seria o nosso serviço, porque tudo mostra-se uma cartilha, que tem que ter critérios de entrada e critérios de saída. Nós não queremos que os idosos do Centro Dia do Idoso saiam do Centro Dia do Idoso, mas nós sabemos que quando ele aumenta o grau da sua demência, porque o grau de semidependência, ele tem 1, 2 e 3 e 4. E quando você vai olhar que um idoso na sua casa, ele está com Alzheimer ou está demenciado, pergunte para a família como é que funciona essa vida. Por isso que o Centro Dia do Idoso, ele trabalha até o grau 2 de semidependência. Pode passar? Quero enaltecer a presença da conselheira, e o Conselho Municipal do Idoso, ele é muito atuante, como a nova presidente já falou, é importante. Por isso que as públicas se faz com a paridade da sociedade civil, junto com o poder público. É muito importante isso. Pode passar? Pode passar? Aqui são os JORI, que é os Jogos Regionais dos Idosos, que ele é muito importante, onde os idosos estão
alojados em hotéis, participando, e Atibaia leva uma equipe de quase 100 idosos para cada joia que participam. Isso é muito importante. Pode passar? Os idosos também fazem o civismo, eles desfilam no aniversário da cidade. Isso é muito importante, cada vez mais aumentando. Vamos lá? Bom, chegamos na Conferência Municipal do Idoso. Essa pessoa aqui no meio é o Dr. Alexandre Kalash, da OMS, hoje é o ícone mundial de envelhecimento, meu amigo que esteve em Atibaia, e nós, juntos com o Conselho Municipal de Idoso, aqui presente pela conselheira, até março do ano que vem, faremos a nossa segunda Conferência Municipal de Idoso, é ela que nos dá diretriz, nos dá direcionamento para que as políticas públicas possam estar da forma que está, numa sociedade participativa. Vamos lá? Concurso de Miss e Miss, e a participação dos idosos na educação permanente. Outras cidades e outros municípios com a equipe temática nos procuram para saber como é que a nossa cidade está fazendo para envelhecer. Nós fomos recentemente na cidade de Bragança Paulista, a convidados da mesma tribuna, mostrar o nosso programa de Parkinson para as outras cidades, para eles poderem olhar isso como espelho e poderem implantarem lá. Vamos lá? Pode passar, Jesse? Pode passar nos eventos, festas de final de ano, idosos. Aí isso é importante quando eu falo da participação no plano plurianual do governo, de um plano diretor, de política pública faz 10 anos. Quando você consegue colocar idosos discutindo e observando como é que vai ser gasto o dinheiro público voltado para eles, você consegue ver essa emancipação, esse empoderamento voltado realmente para as questões públicas, que é muito importante. Pode passar? E aí chegamos no primeiro simpósio de envelhecimento e longevidade, que foi o ano passado. Aqui está a tela está um pouco baixo, mas o que era importante isso? A nossa cidade ela tem que trazer pessoas de gabarito, porque nós somos referências no estado de envelhecimento. Mas faltava o quê? A educação permanente e a ciência. Porque quando você coloca, através de vocês, palestrantes renomáveis, da parte acadêmica, do currículo Lattes, falando que Atibaia é muito importante como referência para os outros, eles voltam mostrando que teve mais ou menos 36 cidades do Brasil vieram para Atibaia, pode passar, e 49 profissões, o ano passado, preocupados como é que o idoso se vive hoje. Desde arquitetura, advocacia, saúde, medicina, segurança pública, enfim, educação, todas as áreas. E o cuidador de idoso é o que mais veio junto com a psicologia, porque se nós não fizermos uma avaliação da parte cognitiva dos idosos, o impacto demencial será muito grande. Pode passar? Aqui estão as universidades que participaram do nosso gráfico, que mandaram os seus alunos. Pode passar? Aqui são eu com a doutora Marília Livison, que é minha amiga pessoal também, que a gente escreveu aquele livro no passado, da Faculdade de Saúde Pública da USP, um bioquímico renomado e outras pessoas muito importantes, como a parte da psicologia, a doutora Elza e a equipe das doenças mentais. Alguns parceiros, o ILC Global e brasileiro. Aqui foi o Congresso Mundial de Fisiologia, onde eu apresentei um trabalho dos pacientes de Parkinson. Se vocês entenderem, para ser aceito um trabalho num Congresso Mundial de Fisiologia, de um estudo clínico, e não em ratos, você vê a importância da nossa cidade, de um trabalho sério que começou nessa casa por vocês. E sou muito grato porque as pessoas fizeram isso. Pode passar? Notícias dos jornais, da mídia também, falando E aqui a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia no mundo, ela é parceira e participante do nosso apoio, apoiando nosso simpósio. Pode participar? E nosso trabalho também é referência no mundo, aqui os casais que levam o nosso programa Atibaia Ativa para o mundo inteiro. Pode passar? Dr. Alexandre Kalash, nossa referência no Brasil e no mundo. Pode passar? Aqui eu, como fisiologista, pela Sociedade Brasileira de Fisiologia, junto com um grande pesquisador da USP, nós vamos fazer um trabalho, uma parceria com a Universidade do Reino Unido, utilizando o nosso trabalho, a nossa população idosa de Atibaia como referências para isso. Pode passar? Aqui é eu, o Dr. David Sinclair, Dr. José Higuaín, que é o presidente hoje mundial da geriatria e gerontologia no mundo, vai estar presente em Atibaia, um americano, o David Ecker, e eu publicando um trabalho de fisiologia no Journal of Physiology em Boston. Pode passar? Esse aqui. E agora, em 2018, eu quero falar para vocês desse meu amigo. David Sinclair. Ele trabalhou em políticas públicas e pesquisa de envelhecimento e mudanças demográficas. Em 2016, ganhou o prêmio do palestrante mais informativo de 2006 e 2016 na Europa. Ele é membro do painel de jurado do prêmio Austin Statements e pesquisa do British Society Gerontology. O David, ele é uma referência na Europa. Ele fez questão de vir para o Brasil, viajar no avião e estar em Atibaia para poder discutir conosco e falar por que é importante, qual a diferença de envelhecer em Londres, em Nova York, em Atibaia, no Nordeste,
em Mumbai, na China. Se a expectativa do mundo é 75, 80 anos. O que é necessário para se viver bem numa cidade? Pode passar? Volta lá. Dr. Roberto Higuaín, volta lá disso. Fro, Luiz Ramos, Maria Luvison, pode passar alguns palestrantes? Pode dizer. E aí chegamos no segundo simpósio. Desculpe a minha fala muito rápida, mas eu estou aberto depois. Eu vou passar 2 vídeos para vocês e deixando bem claro que a importância do vídeo é respeitando a capacidade das pessoas de preservar a sua capacidade funcional. O bom da vida é ser grato. E quando a gente fala de políticas públicas, dos 8 pilares da Margarida, não esqueça da gratidão e da fé. Para o cuidado da pessoa idosa. Opa, peraí. Eu sou Marcos Moura, fisiologista. Você está preparado para o desafio de envelhecer? Você está preparado para o cuidado da pessoa idosa? Eu sou Marcos Moura, fisiologista do exercício e coordenador especial dos idosos no município de Atibaia, e convido a vocês para uma temática muito importante. Devemos nos capacitar para os milhões de idosos brasileiros e do mundo que envelheçam bem, preservando a sua capacidade e autonomia. Profissionais de excelência no Brasil e no mundo estarão conosco, pois o envelhecer bem depende de saúde, transporte, acessibilidade, segurança, participação, educação e saúde. Venham para o segundo simpósio de envelhecimento e longevidade, que acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro, em Atibaia, no Centro de Convenções Victor Brecheret. Acesse o site e confira toda a programação. Quando você olha um vídeo esse vídeo está correndo em Nova York, nos táxis amarelos, que a gente tem amigo, para mostrar que Atibaia faz a diferença quando a gente coloca. E agora um vídeo que nós vamos passar do primeiro simpósio, para vocês lembrarem. Você está preparado para o desafio de envelhecer? Oi. Você está preparado para o cuidado da pessoa idosa? Isso. E aí eu estou encerrando, tá? Me perdoe meu tempo, mas estou encerrando. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é importante para vocês pensarem se vocês estão preparados para envelhecer. O programa Raimundo Moura, ele é um programa voltado para os portadores ou os pacientes com a doença de Parkinson e também os seus familiares, né? Porque a doença, quando ela afeta um indivíduo da sua família, ela acaba afetando toda a família. Se nós não tratarmos tanto do paciente quanto do familiar, nós teremos uma família inteira doente com a doença de Parkinson e não apenas o indivíduo. Esse é o objetivo do programa Raimundo Moura. Qualidade de vida para nós é o paciente ter tempo. Tempo para ele poder fazer aquilo que ele não fazia, tempo para ele fazer mais coisas que ele gostaria de fazer, e ele ter, mesmo na doença de Parkinson, estar bem sucedido e saber lidar com ela nessa situação. Para você que é jovem ou não e não consegue pensar na velhice, acho que o fundamental é a gente tentar perceber que a gente envelhece a cada dia e hoje nós somos mais velhos do que ontem. E saber reconhecer que todo mundo está vivendo muito. Não dá para dizer, eu não quero mais brincar, não está legal assim, eu quero ir embora. Não vai dar. Nós estamos aqui, a gente conquistou esse lugar de viver muito tempo. Como é que a gente pode construir esta possibilidade de viver melhor e como a gente diz, olha, não é mais para se preparar para uma corrida de 100 metros, tem que se preparar para uma maratona. É para realmente o familiar, o marido, a esposa, o filho, o neto ou amigo, é entender que aquela pessoa com quem está com a doença de Parkinson, não é ela que faz aquilo, mas sim é aquela terrível doença que faz aquilo com ela. E a gente lidando com ele, a gente aprende a ser mais humanos, a ter mais paciência
e é controlar o nosso tempo. Eu tenho só que agradecer e ceder um pouco do meu tempo. É isso que acontece. Que para mim hoje é poder estudar, poder buscar cada vez mais, mas olhar para eles, olhar nos olhares deles e poder falar para eles, é proibido deixar de acreditar que um dia eles estarão juntos. Cada dia que existe essa troca de carinho e amor, existe realmente cura. Nós estamos no caminho certo. Nunca deixe de acreditar. Persista, seja resiliente, e um dia as coisas serão diferentes. Ao jovem que está presente nesse simpósio e que tem em casa o seu idoso, seus pais, seus avós, fiquem atentos e tentem trabalhar a sua vida pensando na sua finitude. Não fiquem só no aqui e agora. Tentem pensar sempre que lá na frente vocês vão ter que ter um suporte e um trabalho importante para ser cuidado. A gente tem vários casos aqui. Um quer parar de tremer, outros querem que o intestino funcione, outros querem parar de cair, outros querem tomar a tua água, outros querem tomar o seu café, outros querem tomar a sua sopa sem molhar a sua camisa, outros querem se sentir amados e respeitados na sociedade. Mas todos, sem exceção, eles falam que aqui é o segundo lar deles. Aqui é onde eles se encontram. Temos uma frase nesse livro. Reunir-se é um começo. Permanecer juntos é um progresso. Mas trabalhar junto é o sucesso. Bom, eu acho que a questão mais importante é perceber que o Brasil, a gente sempre se considerou um país de jovens, está envelhecendo rapidamente, está envelhecendo com uma velocidade maior do que Europa, Estados Unidos envelheceram, fazendo com que nós, com menos tempo, tenhamos que nos adaptar a essa realidade onde os jovens estão diminuindo e os idosos estão aumentando proporcionalmente. Queria poder trazer a importância que tem o tema do envelhecimento, que a gente possa ter espaços de discussão desde nas políticas municipais. Acho que a gente precisa olhar um pouquinho como a gente está envelhecendo, né? O mundo está mudando, a sociedade está mudando, as mulheres que estavam em casa cuidando dos seus idosos estão trabalhando, as famílias não são mais as famílias que tínhamos antes, então nós temos que construir possibilidades de políticas públicas que ajudem a gente tanto a envelhecer melhor nas cidades, como nos ajude a ter uma inserção ao longo da vida, depois da aposentadoria, na velhice, para que a gente consiga continuar se encontrando com as pessoas, tendo condições de ser cuidado, para que a gente possa viver com mais dignidade, respeito e segurança ao longo da vida. Conquistar esse prêmio de viver muito para viver melhor. Eu estou sentindo que o tempo, ele sempre foi meu amigo. Acho que o tempo, ele foi, para mim, determinante na minha sobrevivência. Se você quer ter qualidade de vida, tenha tempo. A gente quer sempre falar que a gente quer ganhar tempo. Não, a gente tem o tempo. É a gente que não sabe usar o nosso tempo. Por isso que o homem, ele quis ser poderoso, forte. Ele aprendeu a dominar o fogo. Mas ele não aprendeu a ter a paciência e a dominar o tempo. Esse tempo da vida, esse tempo que o tanto falam, que os ponteiros se cruzam, ninguém é mais importante que ninguém. Eles são importantes realmente quando eles se cruzam no tempo certo. Quero agradecer a todos e a todas que estiveram conosco nesse dia. É isso. Parabéns, Marcos Moura, nosso coordenador de idoso. É sabido para todos aqui, mas talvez as pessoas que acompanham pela internet nem todos tenham conhecimento que o Marcos Moura, que falou na tribuna dessa noite, é o coordenador do idoso aqui da Prefeitura Municipal.
Então, parabenizar seu trabalho. Você sabe, Marcos, que eu estou sempre acompanhando a programação, sou fã e sempre digo que você é um entusiasta e o quanto a nossa cidade e os nossos idosos precisam de pessoas como você e que seguem esse trabalho de uma maneira muito séria e fundamental para a nossa cidade. Então, parabéns pelo seu trabalho e desejo sucesso. Estaremos lá, com certeza, no simpósio. Parabéns, viu? Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 18 de setembro de 2018, às 18. Dou a presente sessão por encerrada às 19h39. E nesse instante, daremos início à primeira sessão extraordinária e eu solicito ao primeiro secretário a verificação do quórum. 9 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia da sessão extraordinária dessa noite. Projeto de Lei 37/18, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, que dispõe sobre denominação de estrada municipal Isashi Murakami, a via localizada no bairro Rio Abaixo, segunda discussão, maioria simples. Projeto de Lei Complementar 21 de 2018, de autoria do senhor prefeito, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município da Estância de Atibaia, no exercício de 2018. Segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal. Coloco em segunda discussão, maioria simples, o projeto de lei número 37 de 2018, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, que dispõe sobre a denominação de estrada municipal Isashi Murakami, a via localizada no bairro Rio Abaixo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, a votação nominal ao projeto de lei complementar número 21 de 2018, de autoria do senhor prefeito, que institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS, no município da Estância de Atibaia, no exercício de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Gostaria só de fazer o requerimento da votação em destaque da linha A do artigo 5º. Então, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição. Em segunda discussão, votação nominal, a linha A do artigo 5º. Artigo 5º. Senhora presidente, eu gostaria também de já colocar em proposta que fique mantido também a votação agora da primeira extraordinária para a redação final, para não ter que fazer o requerimento de novo e fazer duas votações nominais. Vereador Daniel da Rocha Martini. Não, pela ordem, tem que colocar em votação o pedido do destaque para aí depois. Coloque em votação o requerimento do vereador Daniel Martini. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito então ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal. Vereador Daniel da Rocha Martini. Votando o destaque, tá? Pela rejeição. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Engel Barsotti de Souza. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Oito votos pela aprovação. Em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, a redação final.
Então, coloco em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei 21/2018, que institui o programa Refis, de autoria do senhor prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal para aprovação ou rejeição em segunda discussão. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Engel Barsotti de Souza. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado por 9 votos a 0. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal por 9 votos. A sanção do senhor prefeito municipal. Nesse instante, encerra essa sessão extraordinária às 19h45, assim como às 19h45, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 9 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples do projeto de lei número 37/18, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, que dispõe sobre denominação de estrada municipal Isashi Murakami, a via localizada no bairro Rio Abaixo. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloque em votação o presente projeto. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a sanção do senhor prefeito municipal. Não precisa? Do jeito que está aqui? Coloque em redação final maioria absoluta. Votação nominal projeto de lei complementar, número 21/18, de autoria do senhor prefeito, que institui o programa de recuperação fiscal Refis, no município da Estância de Atibaia, no exercício de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito o primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação, pela rejeição em redação final, votação nominal e maioria absoluta. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Engel Barsotti de Souza. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos a 0. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal por 9 votos, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado essa noite, agradeço a presença de todos vocês e damos por encerrada a sessão extraordinária às 19h47 e uma boa noite a todos.